bem com vocês? Eu sou a Natália, se você ainda não me conhece, e hoje eu vim trazer um breve testemunho pra vocês, que é sobre a minha história com Maria. A história não é muito extensa, mas eu sei que muitas pessoas têm uma certa dificuldade para ver Maria como uma figura de mãe, para entender as palavras de Jesus no Calvário, quando ele entrega Maria a São João como mãe e São João a Maria como filho. E não só a São João, mas a cada um de nós também. Nós temos a graça de ter como mãe a mãe de Jesus, a mulher que foi a escolhida antes mesmo de nascer para gerar o Salvador do mundo, que em todas as mulheres da história da humanidade foi a escolhida para gerar o Filho de Deus. Isso mostra o quão amada e agraciada ela é, e se não me engano foi São Maximiliano Maria Kolbe que disse: nunca tenha medo de amar Nossa Senhora, porque você nunca vai amá-la mais do que Jesus amou. E no começo da minha conversão, se você não sabe, eu passei 4, 5 anos da minha vida sendo protestante. E nessa igreja que eu frequentava com os meus pais, eles pregavam um ódio mortal à Igreja Católica. A meta deles realmente era fazer com que as pessoas pegassem ódio da Igreja Católica, de nenhuma outra religião, de nenhuma outra igreja, mas da Igreja Católica. E eles iam inventar várias mentiras e fazer comentários maldosos e tentar realmente fazer as pessoas zombarem, debocharem e pegarem um ódio mortal pela igreja. E também por Nossa Senhora. Eram pessoas muito ignorantes, pessoas muito ruins. Me machucaram não só espiritualmente, mas também humanamente, muitas vezes. E isso deixou uma ferida muito grande no meu coração, porque eu não conseguia mais olhar nem pra igreja, nem pra Nossa Senhora com bons olhos. Eu peguei um ódio de Nossa Senhora, eu peguei um ódio da Igreja Católica, e aquilo não tinha o menor fundamento. Era simplesmente baseado naquilo que aquelas pessoas tentaram infiltrar na minha cabeça e funcionou. E eu tinha uma amiga que sempre me chamava pra igreja, mas justamente por isso eu sempre me recusava a ir, eu nunca aceitei. E mesmo quando eu parei de frequentar a igreja protestante, eu ainda não conseguia me aproximar da Igreja Católica por conta de todo aquele ódio que tinha no meu coração. E isso me lembra de Gênesis, capítulo 4, se eu não tô enganada, onde Deus diz à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua geração e a dela. E nós somos a geração da mulher. Naquela época nem me passou pela cabeça que como é que poderia estar certo pessoas que diziam amar Jesus Cristo, mas pregavam ódio contra sua mãe. Você pode me amar infinitamente, mas se você vier falar mal da minha mãe pra mim, meu amigo... Aconteceu que eu acabei aceitando o convite da minha amiga pra ir no grupo de oração dela, que era um grupo de oração católico. E aí eu comecei a minha caminhada com Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo ainda fechada, mesmo sem sentir coisas sobrenaturais, que é o que muita gente espera. Mas realmente ouvindo aquilo, eu comecei a perceber que fazia sentido, eu comecei a perceber que alguma coisa que parecia faltar em mim estava começando a ser completa. E tudo parecia tão certo, mas ao mesmo tempo me assustava tanto. Porque não era o que eu acreditava, aquilo batia de frente com tudo que eu tinha, com todas as certezas que eu tinha. Mesmo que as minhas certezas não tivessem fundamento nenhum. Se você não sabe, estamos agora no mês de maio, que é o mês de Maria. E em maio de 2013, que foi esse ano da minha conversão, eu já estava participando da igreja por mais ou menos 3 meses, mas eu não conseguia me doar inteiramente. Tinha muitas orações que eu não fazia, tinha muitos momentos que eu ia ficar de cara feia pro padre, ou pro pregador, ou pro seja lá quem for que estivesse na frente. E eu não conseguia abrir o meu coração pra Jesus entrar, porque eu não tava me doando inteiramente, eu não tava me despojando inteiramente por ele. E aí no mês de maio teve uma vigília mariana, e nessa vigília eu percebi que ou eu ia ter que me doar inteiramente, ou eu ia ter que retroceder inteiramente, porque não dava pra continuar no meio termo. Mas a ideia de retroceder me assustou. Então eu virei pra uma imagem de Nossa Senhora que tinha ali, e eu falei: mãe, se tudo isso que estão me falando é verdade, me ajuda a acreditar. Foi um momento decisivo, porque mesmo sem eu acreditar na maternidade de Maria, eu disse: mãe. E mesmo sem acreditar que ela possa interceder, eu falei: me ajuda. E como mãe, ela não ignora o pedido dos seus filhos. A partir daquele momento não teve mais um segundo da minha vida que eu duvidei. Pelo contrário, eu fui cada vez estudando mais e achando as respostas para as minhas perguntas, desmascarando todas as mentiras que colocaram na minha cabeça. E realmente eu tomei uma decisão, não foi uma coisa de sentimento, não foi uma experiência sobrenatural que eu tive, mas eu tomei a decisão. E a cada dia eu fui caminhando mais e chegando mais perto de Jesus através da ajuda dela. E quando foi em 2014, 1 ano e alguns meses depois, eu me consagrei à Santíssima Virgem pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E ela, como mãe, continua do meu lado, me apoiando, me intercedendo e me levando para mais perto de Jesus. Olá, eu sou a Camila Badi e tô aqui para contar um pouquinho da minha história de conversão do protestantismo ao catolicismo. Como protestante, eu passei muitos anos ouvindo que os católicos são idólatras, né, que eles perverteram as Sagradas Escrituras,
que, enfim, todo aquele problema lá com as indulgências, com Lutero, né? Então, assim, ouvindo tudo o que havia de pior a respeito e acreditando, porque afinal de contas as pessoas que falavam a respeito disso para nós eram pessoas que tinham autoridade, né? A quem nós atribuíamos uma autoridade, um respeito, né? E seguíamos, né? E não questionávamos, não íamos até as fontes e não ouvíamos os católicos muitas vezes pela sua própria boca, mas pela boca de terceiros, né? Então isso começou a me incomodar, né? Apesar de nós termos ido assistir esses vídeos do Padre Paulo com essa suspeita no coração, e mais do que suspeita, com essa arrogância realmente de querer encontrar os furos, de querer encontrar os erros, né? Quanto mais eu procurava, menos objeções me restavam contra a doutrina católica, né? Então nós fomos percebendo que tudo aquilo que nós imaginávamos que era a fé católica não era. Nós nos opunhamos até então contra um espantalho construído com base em informações de terceiros, nunca com informações obtidas nas fontes, né? Como eu fui a primeira pessoa a me converter na minha família, para mim não era tão difícil assim conceber a ideia de repente uma mudança, de entender as coisas de uma maneira diferente. O Gustavo, no entanto, o investimento emocional dele na vida de fé, na fé protestante, era muito mais profundo, né? Porque ele já é a segunda geração de protestantes da família dele. Então, eu achei por bem prosseguir lendo e orando a respeito, né? Sem importuná-lo enfim, confiando em Deus que Ele fosse fazer a melhor coisa para as nossas vidas e para a nossa família. Então, nessa época, eu comecei a ler Todos os Caminhos Levam a Roma, do Chesterton. Depois eu li Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn e da Kimberly Hahn. E algumas coisas do Catecismo. E para mim ali a questão estava resolvida, né? Eu não tinha por que permanecer protestante, né? No entanto, eu não tive pressa e nem foi preciso esperar muito para que as coisas se desenrolassem nas nossas vidas, né? Mas pouquíssimos dias depois, eu não lembro exatamente quantos, a nossa filha Chloe, que é a nossa filha mais velha, que na época nós já a instruíamos memorizando versículos e também utilizando o catecismo, ela me fez a seguinte pergunta um dia, com toda a sinceridade de uma criança pequena, né? Ela disse assim: mãe, como é que Maria não é nossa mãe? Se ela é mãe de Jesus, Jesus é nosso irmão mais velho e todos nós somos filhos de Deus. Aquilo assim me desarmou por completo, né? Porque se nós nascemos naturalmente, espiritualmente, nós temos mãe, nós temos pai, né? Não temos só um pai, nós temos também uma mãe. E num dia nós estávamos conversando, era um sábado, e nós estávamos decidindo então o que nós faríamos no domingo, no dia seguinte, em que lugar nós iríamos assistir o culto, enfim. E o Gustavo sentou diante de mim e disse assim: Flor, nós temos duas opções. Ou nós vamos na igreja presbiteriana X, lá de Porto Alegre, ou nós podemos tentar assistir uma missa. E eu precisei me controlar naquele momento para não ficar feliz demais, né? Mas por dentro eu soltava rojões de alegria, assim. E eu disse: olha, amor, eu não gostaria de ir naquela igreja presbiteriana porque eles tocam bateria lá. E eu mesmo como protestante, assim, depois que eu saí do neopentecostalismo, eu passei a ter cada vez mais resistência com barulho em ambiente de culto. Barulho, assim, de bateria, de guitarra, de violão, né? E eu disse: eu não gostaria disso, porque isso assim não conduz realmente
a uma interiorização, não conduz a um respeito com Deus, né? Acaba virando uma zoeira e todo mundo pulando e cantando e as crianças agitadas. Eu não queria ir lá, né? Mas além disso eu queria muito ir à missa, né? E então ele disse, não, então vamos à missa. E aí nós entramos em contato com o José Antônio e com a Dani, né? Contamos a eles que nós gostaríamos de ir à missa, perguntamos qual igreja da nossa região era melhor. E eles, além de nos indicarem a melhor igreja, que era a Nossa Senhora Auxiliadora, lá em Porto Alegre, também se ofereceram para ir conosco, para que a gente não se sentisse tão perdido, né? E essa nossa primeira missa foi no dia 7 de julho, que é o dia do meu aniversário. Eu estava grávida do Nathaniel. E foi muito, 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 muito especial. Não teve nada de extraordinário nesse dia, não é um dia de festa nem nada. Mas aconteceram duas coisas que mexeram muito comigo. A primeira foi o momento da consagração, né? E saber que lá na hóstia não está apenas um pãozinho, mas que naquele momento aquele pão se converte na carne de Nosso Senhor e aquele vinho se converte no sangue de Nosso Senhor. Aquilo me comoveu muito profundamente e foi muito especial assim, saber que Jesus realmente está ali, não como uma ideia, não como uma lembrança, como um memorial simplesmente, não só a pessoa do Espírito Santo, mas Ele, Nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em carne e sangue, né? Aquilo foi muito especial. E um outro momento também mais ao fim da missa, quando o Padre Márcio, ele nos chamou, né, toda a comunidade, para que nós rezássemos uma Ave Maria. E naquele momento eu me senti livre para rezar uma Ave Maria. E eu não sei explicar de uma maneira melhor do que eu vou fazer agora. É o que mais se aproxima daquilo que eu senti naquele momento, mas a impressão que eu tive era que alguma coisa que estava fora do lugar dentro do meu coração tinha então retornado ao seu lugar. Era como se uma engrenagem que estava fora do lugar finalmente tinha entrado no lugar, né? E eu não resisti, eu fui às lágrimas naquele instante e eu acredito que naquele momento alguma coisa, não só emocionalmente falando, né, mas espiritualmente falando também aconteceu dentro de mim. Eu já tinha sido batizada quando criança, né, mas também, como eu disse, né, assim como a esmagadora maioria dos católicos, era um catolicismo assim, de nome, de IBGE realmente, né, não era nada realmente comprometido, consciente, né, como é hoje. Então, a partir daquele momento ali, quando nós demos esse passo, então, de conversão, né, ao catolicismo, nós perdemos muitos amigos, inclusive as pessoas da comunidade que nós frequentávamos, infelizmente, porque são pessoas que eu nunca deixei de amar, nunca deixei de gostar, de querer bem, mas entendo e respeito, né, e muitas pessoas nos chamando de idólatras, dizendo que nós nunca tínhamos nos convertido de verdade, que se nós soubéssemos quem Jesus realmente era, nós jamais teríamos feito isso, né? Mas eu já estive do lado de lá, então eu consigo entender essa mentalidade, eu consigo entender essa postura, né? Porque essas pessoas, assim como eu própria, né, foram educadas na fé, afirmando-se, né, contra uma fantasia, contra um espantalho, né? E eu não estou dizendo que não existam erros, né, no modo como as pessoas vivem a fé hoje em dia, né, na Igreja Católica. É claro que existem, é claro que existe gente que não entende a veneração de santos e realmente idolatra, né, e então realmente está em pecado e realmente precisa de correção, né? Mas erros também existem dentro do protestantismo, né? Quantas vezes os protestantes não escutam, né, a respeito de pessoas sem religião, que na verdade os evangélicos só querem saber de dinheiro, que os pastores são todos ladrões, que são todos mulherengos,
Então existem erros. Onde existe gente, existe problema, né? Só que eu só ouvia falar a respeito dos problemas do catolicismo. Eu não imaginava que houvesse realmente um modo cristão de viver a fé católica, né? E mais uma vez isso me constrange, porque esse era o tamanho da minha tolice, né? Mas enfim, aqui estamos, né? E hoje completando o aniversário de casamento, mas não só, foi um super pacote de Deus aquele dia. E no dia anterior foi a ordenação do Padre Kleber, é aquele que eu citei anteriormente, né? Então nós viajamos até Bagé e participamos da missa de ordenação dele. E no dia seguinte, então, ele celebrou uma missa tridentina em Bagé, a primeira em muitos anos. E depois, ainda no final da manhã, foi o nosso casamento. Mas antes disso, foi o batizado das crianças, o batizado do Gustavo, que havia sido batizado com uma fórmula errada, só em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi a nossa primeira comunhão também, e foi por fim o nosso casamento. Então eu estou gravando esse vídeo para agradecer a Deus por tudo isso. I believe in you, my Lord and God. I believe in you, Jesus. I believe in you, my Lord and God.